Como usar o ChatGPT no bom planejamento das minhas aulas, das minhas atividades pedagógicas? Veja só, mesmo que você nunca tenha usado o ChatGPT, ouviu muita gente falar e não sabe como fazer, eu vou mostrar uma forma simples de você conseguir utilizar. Aqui em cima tem os dois botões, ChatGPT 3.5 e o 4. O 4 é a versão mais potente, o 3.5 é que está gratuita. Então eu vou mostrar na 3.5, tá? Porque tanto faz um como o outro que a gente vai mostrar, que é o seguinte. Suponha que você já ouviu muito falar sobre isso, mas não sabe, já viu colegas de você, né, seu, um planejamento de aula, atividade, mas você não sabe como fazer. Então você vem aqui, ó, ChatGPT, o site, tá? É chat.openai.com, né? Tá? Eu vou deixar na descrição do vídeo esse link. E você vai cair no ChatGPT, vai fazer o login e tal, como qualquer outro site. E você vai fazer o seguinte, você vem aqui, ó, e digamos que você queira produzir um material para planejar a sua aula. E você não sabe como fazer. Então você pergunta, você fala isso para ele. Parece uma coisa estranha, mas você pode fazer isso. Ele vai lhe dizer a melhor forma de fazer. Então você coloca assim, ó. Eu preciso fazer, construir um plano de aula, certo? Para uma turma do oitavo ano. Do ensino fundamental, tá? Do ensino fundamental, tá? Então, eu preciso construir um plano de aula para uma turma do oitavo ano do ensino fundamental. Aí você pergunta a ele, você pode me ajudar nisso? Ó, você pode me ajudar nisso? Pode me ajudar nisso? O assunto, vou colocar aqui, por exemplo, o assunto é sistema solar, por exemplo. Nem tenho ideia se isso aqui tá nesse ano. Não estou com turma esse ano, mas o assunto é irrelevante. Você coloca o assunto que você quiser. Certo? E pergunta, ele dá o Enter. Quando der o Enter, ele vai lhe responder. Ó. Ele já vai lhe responder dizendo o plano de aula. Isso é curioso. Isso aqui já é ele escrevendo o plano de aula. Tá vendo? Então perceba que é simples, né? É extremamente simples. Ó. Eu preciso construir um plano de aula. Você pode me ajudar nisso? Veja, ele disse aqui, ó, claro, eu posso ajudar você a construir um plano de aula. Isso aqui já é a resposta dele. Aí ele diz, ó, título da aula, plano do sistema solar, e daqui você vai mandar ele fazer as alterações que você precisa. É só isso. Claro que o ChatGPT é uma ferramenta muito mais poderosa, mas a princípio você pode começar usando assim. Se você está vendo todos os seus colegas usando, comentando, você não sabe como usar, você começa assim, você diz para ele o que você precisa e pede para ele ajudar. Só isso. Ele vai lhe dar uma versão inicial do que você precisa. Nesse caso aqui foi um plano de aula apenas. Não, eu só disse o plano de aula e o assunto é a turma, tá? Mas aí, ó, ele bota aqui os objetivos, recursos, a duração, as etapas, a introdução, a apresentação, tá? Aí você vai ler isso aqui e vai adequar o que você quiser. Suponha que a sua aula não tem 1 hora, tem 1h40, por exemplo. Então você vem aqui de novo para ele, ó, e escreve, reescreva o plano de aula, este plano de aula, tá? Para o tempo de duração de 1h40 minutos. Certo? 1h40 minutos. Ele vai, vou dar o Enter, ele vai reescrever. Veja só. Se eu baixar aqui, ó, ele vai escrever, ó, claro, aqui está o plano de aula. Aí ele reescreve e adequa. Certo? Ó, aqui os objetivos, o recurso necessário, e ele vai adequando, ó, 1h40 minutos. Ele vai mudando aqui o tempo, ó, e acrescentando ou tirando coisas conforme for necessário para preencher o tempo de forma interessante. Certo? Ó, que ele está escrevendo, ó. Acontece às vezes, ele para na metade aqui, tá? O que é que você faz? É porque ele tem uma limitação na quantidade de escrita, mas não tem problema. Você vem aqui, ó, tá vendo aqui? Continue generating. Você clica aqui e ele continua. De onde ele parou, certo? O que mais você pode fazer para melhorar? Bom, você pode acrescentar detalhes, informações. E cada informação que você for fazendo, for acrescentando, ele vai melhorar o que ele vai escrever. Então, por exemplo,
Aqui nos recursos necessários ele fala livros didáticos, imagens, computador, tablet de papel, lápis e bolas de diferentes tamanhos. Quais são as etapas que ele diz aqui? Introdução, apresentação dos planetas, atividade em grupo, né? Apresentação dos grupos, atividade prática, né? Atividade prática. E aqui é a conclusão. Então você pode, por exemplo, pedir para ele explicar melhor cada uma dessas etapas. Então, por exemplo, vou colocar aqui, ó, reescreva este plano com um maior detalhamento de cada etapa, certo? Tá? Então perceba que é simples, né? É simples, tá? Eu comecei pedindo para ele um plano de aula, disse o tempo e agora eu pedi para ele detalhar mais. Então ele vai reescrever, ó, o plano de aula é o mesmo, tá? O que é que ele está fazendo aqui? Ele só está detalhando mais. Introdução, está falando mais, por exemplo, introdução, inicial, cumprimentando, depois. Faça perguntas para a classe, como: o que você já sabe sobre o sistema solar? Anota a resposta no quadro em papel grande. Discuta brevemente a importância, né? Aí a apresentação dos planetas, ó. Aí ele está falando de cada um. Comece com o problema, ó. Olha, interessante, ó. Comece pelo planeta mais próximo do Sol e siga em ordem até o planeta mais distante, que é Netuno, né? E assim vai, ó. Que ele está dando aqui, ó. Parou novamente no 5, né? Então vem aqui, continue generating. Ele vai continuar escrevendo, porque chegou no limite, né? Que ele pode escrever. E aqui ele vai, ó. Detalhou bastante, né? Muito mais, ó. Certo? Muito mais. Tá? Se você quiser, claro que você é o professor da área, professor da área, você vai dominar esse assunto. Mas se você quiser economizar seu tempo, ainda mais quando aqui fala, vou dar um exemplo, tá? Sempre você pedir para detalhar, tá? Então você vem aqui, ó, a apresentação dos planetas, por exemplo. Ele fala que você tem que começar pelo mais próximo e ir até o mais distante. Então você pode colocar aqui, ó, para a etapa 2, forneça informações sobre cada um dos planetas do sistema solar. Vou dar um enter. Aí ele vai me dar aqui, ó, as informações, ó. Essa etapa 2, olha que interessante, ó. Eu pedi só da etapa 2. Se eu poder ter pedido para ele reescrever o plano, tá? E colocar isso aí. Como eu pedi só da etapa 2, ele colocou só a etapa 2. Ó. Mercúrio, porque eu não quis misturar, né? Porque você pode muito bem fazer plano de aula para entregar, ou então guardar, e esse material ser a parte seu, né? Então aqui, ó, Mercúrio com tamanho, claro que de novo você tem que conferir, né? É uma coisa computacional, pode ter erro. Mas você como professora ou professor da área sabe, né? Então, ó, Vênus, Terra e assim vai, tá? Então ele está dando informações sobre cada uma. De novo, continuar gerando. Então, Saturno está dando cada informação, ó. Então você já tem aqui, de maneira, veja que é muito fácil, né? Mesmo que você não sabe usar profundamente, você pode só pedir para ele ajudar. E a coisa já está feita, certo? Então, como a gente sempre pede, por favor, continue curtindo o vídeo, seguindo o canal e divida aí, né, essa informação com os colegas e as colegas, né?